Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta nova semana. Hoje, nesta quarta-feira, dia 2 de agosto. Nós estamos no mês de agosto, mês dedicado às vocações. Mas hoje não vou falar propriamente sobre a questão da vocação, porque a nossa vocação, falando sobretudo da vocação cristã, ela parte de Jesus. Então a gente vai falar de modo mais geral nas vocações daqui mais uns dias, mas hoje vamos continuar naquele assunto que nós estávamos dias atrás, falando sobre o conteúdo da fé cristã, porque crer em Jesus, a nossa fé, a fé que iremos um dia ressurgir, que iremos para a vida eterna, é então a partir de Jesus. Então vamos agora iniciar o nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente continuar o assunto, falando sobre a importância da fé, o conteúdo da fé cristã. Muito bem, então aí a gente ouvindo um pouco a música do Frei Gilson, é justamente o que nós estamos falando sobre a importância da fé. Porque a nossa fé é uma fé cristã, nós temos um conteúdo, e esse conteúdo a gente expressa vivendo em comunidade, numa vivência de irmãos e irmãs, mas é fundamentado na palavra de nosso Deus. Então, olhando para o conteúdo da fé cristã, a gente tem dentro da nossa mente, da nossa cabeça, no nosso coração, que olhando para esse sentido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, a Pedro e depois aos 12 discípulos juntos. Então, quando a gente fala o conteúdo da fé, a fé cristã, a gente parte de Jesus. É partindo de Jesus que a gente vai elaborando, a gente vai firmando a nossa caminhada nesse conteúdo. Que Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu um dia, Jesus viveu numa região chamada Nazaré, Galileia, que Jesus morreu e ressuscitou, e depois apareceu. Então essa é a nossa fé, é a nossa crença. Então só as Escrituras, olhando para a Bíblia Sagrada, quando a gente fala em questão de crença, a gente se fundamenta, sobretudo, na Escritura. Então, a Escritura se refere, pois, a um conteúdo da fé. Mas seu núcleo é a confissão da ação salvífica de Deus, operada na vida, na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros concílios da Igreja mantém o caráter confessional do conteúdo da fé, expressando, portanto, sua referência imediata a Deus e a acolhida desse Deus pelo crente. De fato, os primeiros credos não constituem um catálogo de verdades que devemos aceitar, mas sim são símbolos. Claro, colocando aqui entre aspas, símbolos breviários da fé, profissões de fé, que apontam para Deus mesmo, em resposta a seu chamado e a seu dom, e que constitui um compromisso pessoal e público, um laço de comunhão entre todos os crentes, porque quando a gente professa a fé, buscando mesmo lá o credo mais antigo, o credo apostólico, nós falamos que cremos, a profissão é essa, nós cremos. Se nós cremos, a nossa fé é uma comunhão de fé, é uma comunhão de coração, é uma comunhão de alma.
Não existe uma comunhão isolada. A gente fala, eu creio em Deus, mas se eu creio em Jesus, mas se não tem uma vivência de comunhão, uma vivência eclesial, então essa fé não é realmente um conteúdo, é uma fé vaga, é uma fé vazia, porque crer em Jesus, a profissão de fé, ela é feita em comunhão, e claro, em comunhão com a nossa igreja. Então todas essas expressões da fé que nós conhecemos, todas elas formulam e de modo até equilibrado, e ao mesmo tempo a centralidade da adesão a Deus, e quando fala adesão a Deus, a nossa adesão a Deus se dá por meio de quem? Olha, se dá por meio de Jesus, porque Jesus é a palavra encarnada do Pai. Jesus, ele é, olhando o lado da encarnação de Jesus, do Verbo, então Jesus veio ao mundo para trazer tudo aquilo que é próprio de Deus. Então quando a gente olha para crer em Deus, como nós professamos a nossa fé, a crença é isso. A crença é a partir de Jesus. É uma vivência, é uma comunhão. Comunhão de fé, comunhão de alma. Então o Paulo, pegando mesmo o São Paulo, eu gosto muito do São Paulo porque o São Paulo fala muito na importância da fé. É claro que às vezes alguns acabam distorcendo a fala de São Paulo, porque Paulo fala a fé é o modo de crer e a fé é para chegar à salvação. Mas muitas pessoas acham que ir para o céu é só ter fé. Não, não é só ter fé. A fé é o primeiro passo. A fé talvez seja o mais fundamental. Mas não adianta ter uma fé se a fé não tem comprometimento, se a fé não leva as correspondências do amor de Jesus, que é amar, que é respeitar, que é cuidar uns dos outros. Então a fé verdadeira é a fé comprometida. Então Paulo, ele fala assim, São Paulo dizendo, acreditei, por isso falei. Ele recorda lá o Salmo 116, no versículo 10, e também nós cremos, ele continua falando, também nós cremos, e por isso falamos. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Então a palavra está perto de ti, é em tua boca e em teu coração. Trata-se da palavra da fé, que pregamos. Se professas com teus lábios que Jesus é o Senhor, e crês com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10. Então, olhando para a questão da fé, a nossa fé tem um princípio, a nossa fé tem um fundamento. E a nossa fé, o fundamento dela é Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa caminhada cristã. Muito bem, então vamos agora ao Santo Evangelho do dia. E amanhã a gente vai ver, sim, um pouco do sentido da fé dentro de uma vivência chamada a vivência eclesial. Então vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, desta quarta-feira, está em Mateus, capítulo 13, versículo 44 até o versículo 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, olhando para o Evangelho de hoje, que é o Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46, hoje o Evangelho continua no contexto das chamadas parábolas
parábolas sobre o reino, onde Jesus compara o reino de Deus a um tesouro escondido e também a uma pérola preciosa. Primeiramente, para se compreender que o reino é algo importante. É algo importante, é valioso mais do que tudo, que vale a pena investir nele. Saber que o reino é especial, por isso Jesus, em outro momento, disse que devemos buscá-lo em primeiro lugar, e tudo mais nos será dado por acréscimo. E até mesmo, pegando os 10 mandamentos, o primeiro mandamento fala sobre isso, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, de fato, de novo, na parábola, Jesus está reafirmando o primeiro mandamento da lei de Deus, que é o amor a Deus, que deve ser absoluto. Então, em segundo lugar, com as parábolas de hoje, Jesus quer especificar a preciosidade, o valor incomensurável desse reino, a ponto de que quem o encontra vende tudo para poder comprá-lo. Vale a pena vender tudo, mas para poder comprar. Quando a gente abre mão de um bem e para comprar outro, normalmente a gente cresce. Normalmente é para que o patrimônio ele possa ser aumentado. E nesse caso aqui, o nosso patrimônio, claro, colocado aqui muito entre aspas, porque a gente fala de patrimônio, logo a gente lembra no algo material. Mas aqui quer dizer a vida de Deus, quer dizer a vida do céu. Então, deixar tudo em segundo lugar e colocar como primeiro plano da vida, da nossa vida, o céu, a questão da nossa alma. Porque, afinal de contas, a nossa vida passa, a nossa vida, dia após dia, ela vai se acabando. Então, se o reino é o próprio Jesus, então com certeza vale a pena tudo deixar para seguir Jesus, para tê-lo em nossa vida. O acréscimo dele é sempre o de melhor para nós. Então Jesus só promete o de melhor, o melhor para a nossa vida, a nossa alma. Jamais Jesus vai prometer ou nos propor algo que não vai acrescentar a nossa experiência de fé, a nossa vivência espiritual, a vivência de alma. Então vale a pena investir tudo para viver no céu com Jesus. Porque se não viver no céu com Jesus, vai viver aonde? Quando fala em fim último, após a vida terrena, o que fica são duas realidades, céu e inferno. Então quem não for viver com Jesus, já sabe com quem vai viver. Então agora, Jesus nunca escondeu que quem se decide por ele, quem opta por ele, ele nunca prometeu, nunca escondeu que a pessoa não vai ter desafios. Então a pessoa encontrará desafios, espinhos, cruzes no meio deste caminho. Mas Jesus vai insistir que ele é o único caminho que leva a uma eternidade feliz, ou seja, a vida de Deus, a vida celestial. Sem Jesus, nunca haverá felicidade perfeita. Somente nele, por ele, teremos felicidade completa. Jesus Cristo deve ser o tesouro. O tesouro, estou colocando deve, porque Jesus não é obrigação. Jesus não é imposição. Então, devemos. Agora, a opção de cada pessoa. Então, devemos buscar Jesus, guardá-lo em nosso peito, para que ele possa ser tudo em nossa vida, ser o nosso maior tesouro. Muito bem, então agora vamos aos nossos avisos, e a gente deixa a música para o final, mais uma música, depois que a gente encerrar o programa, Cristo Lar. Mas vamos hoje lembrar aqui os nossos avisos, as missas de hoje e de amanhã. Então hoje, quarta-feira, 19 horas, missa na comunidade de Vininho.
e também 19 horas, missa lá na comunidade Roseira. Então essas são as missas de hoje. E as missas de amanhã, 19 horas na Palmeiras e 19 horas também missa na Santa Cruz. Então aí as missas de hoje e as missas de amanhã. Então agora vamos à oração do Pai Nosso e vamos aqui, tem a Nilda, a dona Nilda e o senhor Hélio, lá da comunidade Areia Branca. Eles estão oferecendo a música, o programa de hoje, as nossas orações para a filha Irene, que está aniversariando hoje. Então que Deus possa continuar abençoando a Irene, dando saúde, muitos anos de vida, muitas felicidades. E vamos agora então, encerrando o nosso momento, rezando a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida e abençoe então de modo muito especial a Irene por mais um ano de vida. Quem está aí oferecendo é a dona Nilda e o pai dela, o senhor Hélio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o seu dia, a vida, o trabalho, e, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.